Bem-vindos a mais um Timeline. Hoje, Conexão Brasil-Portugal. Vamos falar com Ramúzio Brasil. Fala, Ramúzio. Olá, Beto. Olá, todo mundo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Beleza, Ramúzio. Bem, Ramúzio eu conheço desde 1998, né, Ramúzio? Por aí. E eu te conheci músico. Você era só músico, não tinha nada a ver ainda com audiovisual. E depois você partiu para essa área e desenvolveu muita coisa na área do audiovisual. Como é que você migrou, se é que migrou, não, porque você não deixou de ser músico, mas como é que foi essa passagem para o audiovisual? O que te introduziu, o que te fez partir para o audiovisual? Diz aí. Eu acho que o que me introduziu no audiovisual foi a fotografia, né? Porque como a música, enfim, hoje em dia, fazendo audiovisual já há algum tempo, eu percebo que o audiovisual é bem mais áudio do que visual, né? Pode ser. E aí eu acho que essa proximidade com a fotografia, né? A partir do mestrado ali em 2004, e depois contato com o pessoal que viria a ser o NUP, né? A Carolina Libério, a Jane Maciel, me introduziram nesse universo da fotografia. E eu acho que isso foi sine qua non para produzir audiovisual. Eu lembro que em 2008, acho, o Bruno Barata, que hoje é Bruno Ferreira, né? Uhum. Ele produziu um filme que era meio que um documentário, reportagem sobre Chiquinho Pedra, que era um lutador de taekwondo, que era DJ também, DJ de reggae. E aí foi a minha primeira experiência no audiovisual, assim, lá no contexto da UFMA, né? Eu era professor na altura, e foi legal, assim, eu acho que eu trabalhei um pouco pensando a montagem, edição, e trabalhei na produção mesmo, assim. E ali já fui picado pelo bichinho do audiovisual. E aí, Ramúzio, qual foi o seu primeiro trabalho assim como diretor, cara? Como diretor, o primeiro foi os Meus 20 Melhores Amigos. Assim, é importante ter em mente que o meu trabalho no audiovisual, né, assim, eu não me sinto um diretor de cinema, por exemplo, né? Eu me sinto mais um realizador, uma pessoa que se arrisca, né? Assim como se arrisca na música. Por exemplo, eu sou músico ainda, né? Minha primeira formação é como músico e tal. Mas eu nunca eu já cheguei a estudar música por algum tempo, mas nunca cheguei a ter uma leitura, saber ler música, né? Uhum. Eu não sou um cara que tem um ouvido bacana para escutar um som e tirar esse som, sacou? Mas eu Pode arrisco, crer. acho que essa ignorância, ela é até potencializadora de alguma coisa criativa, pode ser, né? Como pode não ser também, pode ser limitador. Mas eu acho que, no meu caso, essa coisa de experimentar a, a, o som, a música, a fotografia, o audiovisual, ela vem bem desse tatear, assim, de se colocar em determinados riscos, né? E que tem a ver com o meu trabalho como professor, como pesquisador, né? Essa coisa da curiosidade, essa coisa de aprender no fluxo, na dialética dos fluxos, né? Eu sinto assim que o seu trabalho ele é sempre muito experimental, né? Não são filmes convencionais, nenhum deles, né? É, Maranhão assim, 669, os 20 Melhores Amigos é um curta até que, de certo ponto, convencional, acho que é o único, não sei se eu... ele foi feito no exercício de roteirização junto com 11 alunos, e esses 11 alunos compuseram toda a equipe, assim, foi um trabalho bem interessante, porque a gente partiu de uma frase que eu tinha escutado de um outro aluno no outro curso, eu dava aula de marketing na UEMA, isso em 2006, sei lá, 2007. E aí Uhum. um aluno falou assim, pô, professor, eu tenho uma ideia para um filme que é tipo assim, Meus 20 Melhores Amigos. Ele só tinha isso assim, Meus 20 Melhores Amigos, que era carteira de cigarro, e o final era porque as pessoas são intragáveis, né? Então a pessoa ela se E aí, partindo dessa ideia motriz, juntamente com os alunos, nós desenvolvemos 20 situações, que é personagem, que é o Lawande Aires, né, esse grandíssimo ator, que é fabuloso nesse que é filme, é fabuloso. muito E aí também legal. tem a Cris Campos, também, que tem uma atuação maravilhosa, como a Piriguete, que A vai lá e Piriguete, a joga... Piriguete. Piriguete que vai lá e joga um Boa Noite Cinderela no copo dele, né? Fica Uhum. meio subtendido. Então foi super legal essa experiência. Então é isso, é meio que se lançar no mundo assim e se cercar de pessoas que estejam também
com as mesmas incertezas, né? Mais do que com certezas, mais perguntas do que respostas. Eu acho que sempre foi assim, né? Assim, por exemplo, quando eu vi que eu ia, na carreira de músico, ia cair para tocar cover em barzinho, eu me afastei disso, Foi sabe? bom, graças a Deus. Poxa, legal, cara. Porque a sua carreira de músico também é bem apreciável, vamos dizer assim, e nada convencional. Sim. E mais um cantor de barzinho a gente não precisava, de um Ramuzzo a gente precisava. É, um baixista de barzinho, imagina, não tem É, nem utilidade, pô, ele é o terceiro, por isso que eu desisti, porque o baixista de barzinho, ele é o terceiro no nível de prioridade, né? Tem o nem para Carlão, ser o nem para tem ser o o cara da crooner, né, cara? percussão, e É o, depois, não, aí é, eu o, não o canto, né? crooner aparece, depois o violão, o baixista é um acessório, assim, né? Tá O ali. baixista é tipo assim, putz, Terrível. Legal, Ramúzio. Bom, vamos falar agora do Maranhão 669. Maranhão 669 é um filme absolutamente maluco, Ramoso. Onde é que você estava com a cabeça quando criou e fez? E, aliás, assim, você não criou, né? Ele foi também se desenvolvendo, né? Durante a gravação. Teve umas cenas, assim, que apareceram, não é sim, mesmo? tem várias viragens, né, nesse projeto do Maranhão 669. Uma é que eu já vinha de um percurso muito grande pesquisando reggae, né, fazendo uma pesquisa sobre reggae no mestrado, no doutorado, e no doutorado, a partir do doutorado, eu inseri dentro da minha metodologia de pesquisa os vídeos etnográficos, que era matriz, né, eu fiz um doutorado em ciências sociais e tal, então comecei a fazer filmes dos bailes de reggae, especificamente, das festas de reggae, gravava com a câmera os programas de TV que passavam na TV, que tinha uma textura até interessante, assim, também. Uhum. E aí eu trabalhei nessa metodologia porque uma coisa me incomodava nessa altura, que era o lance do documentário, a entrevista, né, aquela coisa muito esquemática. Realmente, assim, eu sempre penso, assim, se está todo mundo indo numa direção, eu penso, de repente, que talvez a gente possa Como fazer essa aqui, né? exatamente, posso fazer um outro lugar, né, posso fazer uma outra direção. Então, eu pensei em propor os vídeos performativos, uma etnografia do gesto do corpo em baile, na dança, né? Então, Tá. comecei a trabalhar com essa ideia dos documentários performativos, que é o que compõe o corpo da minha tese de doutorado, né? Que não é um filme, é tipo um material que ele compõe a tese, né? Isso é uma defesa que eu Uhum. fazia também naquela altura, como pesquisador, que era que o texto escrito, o texto sonoro e o texto audiovisual, ou puramente visual, ele tem o mesmo valor, né? Porque geralmente o que é fotografia, o que é registro sonoro, ele entra nos anexos, né? Ou Uhum. naquelas partes que não estão dentro do texto mesmo. E a minha intencionalidade sempre foi tratar, mesmo que seja uma dificuldade para mim até hoje, lidar com isso no mesmo nível de importância, né? Com esses quatro elementos que eu já trabalhava ali, na mesma pegada, assim, o texto, a fotografia, a pesquisa sonora, o musical e, a partir de então, o texto audiovisual também, né? E aí, no Maranhão 69, o que que aconteceu? Eu comecei a ler muito Walter Benjamin e assistir os filmes do Glauber Rocha e perceber uma conexão entre a perspectiva que eles tinham da história Que, que tem muito como um essa todo. pegada, o Maranhão 669 é bem glauberiano, né? É um filme baseado no Maranhão 66, né? Então Aham. ele traz esse universo, mas ele transpassa, né? Assim, a percepção das pessoas é de que está muito mais filiado ao cinema marginal do que ao cinema novo, por exemplo, do ponto de vista estético, né? Do ponto de vista do estilo. E também como foi feito tudo isso, né? Por exemplo, eu rodei com esse projeto, assim, eu não desisto das minhas ideias, né? Isso é uma coisa, assim, Que assim, bom, né, Ramose? que me faz bem, porque, por exemplo, esse projeto do Maranhão 69, eu queria fazer um projeto de pós-doutorado que, na real, toda a argumentação teórica, intelectual, ela se desse através de um filme, ou seja, eu tinha que utilizar o dispositivo cinematográfico para tensionar o dispositivo cinematográfico e falar sobre ele. Essa era a minha intencionalidade. Aí, cara, eu falei com um professor lá no Multimeios, programa de Multimeios da Unicamp, o cara, não. Aí falei com outro, não vou dar nomes, né, porque são pessoas notórias, conhecidas aí no universo acadêmico.
Falei enquanto professor também do programa de meios e processos audiovisuais, aí não também. Aí recorri a uma professora que tinha me apresentado o Benjamin mais profundamente, assim, no doutorado, lá na PUC de São Paulo. Aí ela também, não, se você quiser fazer um roteiro, eu deixo, mas um filme eu não tenho como supervisionar. Roteiro é o que ele não tinha, né? Ele tinha só a ideia na cabeça, Ele uma câmera na mão. tinha um roteiro que a gente chamou de desroteiro, na verdade, que tinha algumas falas, algumas referências, Ou seja, algumas imagens, mas isso fazia parte do processo também, ou seja, uhum. por mais que se veja ou se pense que há algum tipo de precariedade, há, de fato, mas é tudo feito a partir de um rigor realmente de pensamento, né? E eu acho que isso que é interessante. E eu sempre, nos meus projetos, eu me cerco de pessoas que estão nessa mesma pulsão, assim, de fazer coisas que sejam instigantes para si mesmas, né? Então, por exemplo, a Elton Panambi, Felipe Espíndola, o Lawande Ares, a Áurea Maranhão, ou seja, são pessoas famosíssimas, né? E que chegaram ali trocando muitas coisas. E aí o núcleo duro do NUP, que já estava ali também, a Jane Maciel, Carol Libério, Bruno Barata, outras pessoas que se agregaram, como o Leandro Pimentel, enfim, o Matheus Santos, todo mundo hoje em dia é doutor, professor de Universidade Federal, por aí pelo Brasil afora, né? Dessa galera, desses últimos que eu falei aqui. Então isso é muito bom, né? Ou seja, essas ideias, elas são individuais, elas são muito pessoais, mas ao mesmo tempo elas se coletivizam também, né? E aí outras coisas foram se agregando, porque é interessante falar esse projeto, porque esse projeto, aí eu, enfim, depois passei, né? Unicamp, USP, PUC de São Paulo, que era a minha experiência ali, o meu rolê era ali em São Paulo. Aí, na altura, a Carol Libério falou, cara, vem para aqui para o Rio, tenta alguma coisa aqui no Rio e tal. E aí, minha vida mudou realmente com isso. Eu procurei uma professora do programa de comunicação da UFRJ, ela solenemente recusou, e eu procurei o último cara, que foi quem aceitou, né, em memória, o Maurício Lissovski, um professor maravilhoso que faleceu ano passado, tristemente, assim, da UFRJ, que era um cara especialista em Benjamin, especialista em fotografia e também roteirista. Então, foi assim, Casou legal, casou casou tudinho. legal. Na Massa. época, isso era 2013, já estava na subida, enfim, aquelas loucuras de valor de apartamento no Rio de Janeiro, e um quarto em Botafogo, na altura, estava R$ 1.000. E aí, a Jane e o Bruno estavam fazendo doutorado e morando em Paquetá. E eles falaram, cara, Paquetá aqui é baratinho. Qual que era de Paquetá, né? Que foi uma zona luxuosa dos ricos na década de 60 e 70, até começo dos 80 no Rio, é que a sujeira da Baía de Guanabara, ou seja, a lama da Baía de Guanabara protegeu Paquetá da especulação imobiliária. Então, eu consegui Uhum. alugar uma casa na beira da praia por R$ 1.200, que foi a casa que serviu, uma das locações do filme, que serviu para acolher o pessoal da equipe, foi o local onde eu passei 3 meses desenvolvendo esse roteiro. Então, aí Paquetá, aí é outra coisa, né? Paquetá teve várias locações que a gente usou, o Preventório, o Parque Dark, ali chama aquele lugar que parece meio modernista, é Casa das Artes, foi construída por uma artista, não lembro, acho que era japonesa, que passou anos construindo aquilo ali, chamava Casa das Artes, e na altura funcionava como uma associação de artes, e a gente pediu, o cara cedeu gentilmente, a gente pôde utilizar como quis aquele espaço, com tempo, Legal. com silêncio, com tudo que a gente precisava, assim, para desenvolver realmente um trabalho profundo. Eu acho que isso reverbera no filme até hoje, né? Eu olhei um dia desse no canal do Fred, lá no Lume Filmes, cara, tinha 5.000 visualizações. Eu nunca pensei que um O filme Maranhão como 669? É mesmo? é, Oh, bacana. 5.000 Aí. visualizações. Pô, a galera tá assistindo. Não, porque é um filme instigante mesmo, é um filme diferente. Quem começa a ver, quer ver até o fim, para ver o que vai dar. E assim, eu acho que de alguma maneira é premonitório do caminho que a política brasileira ia tomar a partir das manifestações de 2013, que foram reverberar nas manifestações de 2015 como uma ruptura daquela ideia inicial, mas que foi capturada pela extrema-direita e levou a pauta, e as elites conseguiram, né, levar o Brasil aonde está hoje, né? Ou seja, a gente está numa situação onde existe um governo,
mas esse governo já não consegue comandar alguns elementos básicos da política da economia nacional, né? Ou seja, Ele está continua sempre minado, né, pela extrema-direita, assim, né? exatamente. Pô, Pela direita, né? Pela centro-direita e todos os espectros à direita, né? mas o chumbo grosso vem da extrema-direita mesmo, né? Vem da extrema-direita como figura, mas se você vê, tem aquele cara que está pertinho de ti, mas ele é tão fuleiro, ou talvez até mais, porque ele se finge de amigo, mas na hora certa ele vai dar o bote. É o Michel Temer, Pode entendeu? crer. Aí temos o Massa Stank, Ramúzio. O Massa Stank é uma video performance feita a partir do trabalho Cegos, de um coletivo da USP, que veio fazer uma performance aqui no Sesc em Maranhão. Coletivo Risco Coletivo. E aí o Arão Paranaguá entrou em contato comigo pedindo para filmar esse material, né? E ficou interessante assim a filmagem dessa performance, que é baseada no ensaio sobre a cegueira. Juntava um pessoal que tinha vindo de São Paulo com o pessoal das artes cênicas do Maranhão. E aí depois, esse contato super profícuo com a Naira Albuquerque, né, que foi a montadora do Maranhão 669, depois você fez a finalização, e aí, juntamente com ela, fazendo a montagem do filme, e depois eu e Luciano Linhares, nós nos juntamos para fazer a trilha dessa video performance, né? Então é um filme assim que eu gosto bastante assim desses materiais que poderia ser só um registro, mas ele acaba sendo um registro criativo de uma performance específica num local específico realizado. Assim. E aí como toda filmação assim, ela oferece uns presentes também, né? Então tem uma cena com um cachorro no meio dessa performance e quando eu fiz essa cena com o cachorro, assim, que aí quem assistir a video performance vai sacar o porquê, eu saquei que eu tinha um filme na mão, que eu não tinha só um registro de um momento, de uma performance. Havia a possibilidade de fazer um arco narrativo, esses arcos bem Aí foi abertos. o cachorro que foi o roteirista, então. Cachorro que finalizou o filme, ele deu o final. Aí vem, na sequência, Carnavalha, o filme com Áurea Maranhão. Bom, de onde veio também essa ideia? A ideia do Carnavalho veio da Áurea e do Tassiano, acho que veio disso, e veio da festa Carnavalha, que é a festa organizada pela Luísa, que é prima da Áurea, e por outras pessoas também, o Jorge Soares. É uma festa que rola normalmente no pré-carnaval, né? Então a ideia era fazer também um exercício de cinema livre, que o filme fosse filmado nesse dia, né, no dia dessa festa, e que todo acontecimento se desenvolvesse ali. E que era sobre o plot é sobre um cara que é um psicopata e tal, e ele encana com a menina e persegue ela, né? Na ocasião, que pode ser tempos passados, tem um certo anacronismo assim, na narrativa e tal. Também pode ser só a viagem da cabeça dele, né? Mas que envolve aí essa Isso fica meio que no ar, né? Se é viagem da cabeça dele ou se a coisa realmente aconteceu. Isso, mas fica bem patente essa patologia masculina, machista, assim, dessa ideia de que a mulher pode ser um objeto do homem, né? Sim, sim. E, infelizmente, um tema sempre atual, né? Infelizmente atual, né? E que tem que ser debatido, assim. E que gerou várias questões do filme também depois do filme feito. Mas, enfim, a gente fala disso depois. O legal é que a Áurea e o Tassiano estavam conversando na casa dela e tal, e me ligaram, assim, e falaram, pô, a gente quer fazer um filme, vem para cá, a gente vai fazer um filme e tal. E eu pensei que, pô, era no dia, né? Então eu já peguei meus equipamentos e cheguei. Já saiu com a câmera e tudo, já saiu de mala e câmera. Então eu cheguei na reunião que era para, tipo, discutir o roteiro, discutir as cenas, mas cheguei pensando que já era para gravar, né? E a Áurea adorou isso aí, tipo assim, pô, cara, que massa. O cara tá disposto, o cara tá afim. Tá pronto para qualquer momento, né? Massa. E foi assim, aí a gente desenvolveu algumas situações e tal, e que essas situações, elas desembocavam nesse final, né? Acho que um papel importante nesse filme é a trilha sonora, né? Como que a música, ela compõe a narrativa, assim, né? Como que a música ela vai conduzindo o filme até o final,
e um filme, e uma música, a música do final, né, que é da cena final, que é a cena dramática do filme, assim, trágica, né, que foi disponibilizada pela Manhana, que é uma artista do Rio, assim, super legal, e tem a dimensão poética necessária para esse final ele ter a força que ele tem. E aí foi um filme que fez carreira, né? Ganhou júri popular no Maranhão na Tela, ganhou o Guarnicê, ganhou o troféu da Associação Brasileira de Documentaristas no Guarnicê de 2018, ganhou o Maranhão na Tela em 2017, foi selecionado na Mostra Sesc de Cinema para passar na TV Sesc. Então foi um filme que teve uma carreira, assim, né? Não, e é um filme bem bacana, eu gosto bastante de Carnavalho. E também tem a crítica do sensacionalismo, né? O radinho, que fica aquele locutor, com aquele Que é você, sensacionalismo. inclusive, né? Inclusive, sou eu. O Beto é tradicional locutor, por Que, isso que ele tá com esse microfone aí. que dá uma costurada também no filme, que ajuda É, a juntar as duas histórias, é bem que legal. vai conduzindo, é isso mesmo. Então, é interessante também que nesse filme, né, na altura que a gente fez ele, na época que a gente fez ele, aconteceu o assassinato da Ana Duarte, né? Então, nós pensamos em mudar o final do filme, a gente filmou esse outro final, né? O filme ficou quase um Eu ano, lembro, ficou quase um ano na... eu cheguei a montar esse segundo final. Pois A é, gente chegou a montar, mas não ficou bom. O não primeiro ficou bom. final é muito melhor. E aí a gente O voltou para original é muito melhor, o corte com original, certeza. é verdade, é bem melhor. Mas teve essa tensão, teve essa discussão, então é interessante, assim, porque as coisas não são feitas por fazer, né? Elas são discutidas antes, elas são feitas com paixão durante, e elas continuam sendo discutidas depois, assim. Por isso que eu gosto da minha galera. Aí, Ramusa, na sequência, vem Natureza Fala. Natureza Fala também, um filme muito diferente. São 4 takes, né? Só 4 takes fixos, e o áudio comendo, e o áudio é de arrepiar. E Sim, realmente é um filme que você pode fechar os olhos e ouvir, se bem que a ambientação do visual compõe muito bem com o que as pessoas estão falando, mas é também um filme bem diferente, né? Um filme de 4 takes, cada take de o quê? Acho que é 10 minutos, coisa assim. são 5 takes, na real. São 4 depoimentos com 5 takes, que tem um terceiro depoimento que ele é um pouco mais longo, que tem um momento que ela repete uma fala que nós, eu e você, nós colocamos um segundo take do navio, né? O navio estava numa posição, depois a gente mudou o navio para uma outra posição. Eu acho que é o filme que eu mais gosto, assim, né? Porque, primeiro que ele me reconcilia com a ideia da entrevista, com a ideia da fala das pessoas dentro do filme, mas, ao mesmo tempo, ela não entrega essa fala de uma forma direta, né? Ela, apesar de eu ter filmado as pessoas nessas entrevistas e tal, as pessoas, elas não são mostradas por uma situação muito delicada, né? Porque na época estavam desapropriando as pessoas de suas casas. Hoje em dia já não existe mais ninguém, né? Pelo que eu saiba, eu Uhum. acho que o Cajueiro já foi completamente desmontado enquanto comunidade. Para construção do porto, né? Com a Do construção de porto um porto do... privado, né? Entre o porto da EMAP e o porto da Vale, que é um absurdo já, por si só. E aí isso foi feito através de um convite da Carola Ramos, que era diretora do Museu Histórico e Artístico na época, para fazer um trabalho sobre o Cajueiro, na época da 14ª Semana de Museus. Isso foi em 2016. E aí a ideia era um pouco trabalhar assim, as paisagens desses lugares, sobretudo as paisagens que eu mais tinha ido, que eu mais tinha visto, assim, que eu mais tinha me relacionado, juntamente com o depoimento das pessoas, que a minha primeira intenção era perguntar sobre a memória de infância deles, né? A pergunta era essa, assim, quais são as... E aí eles falavam 30 segundos da memória de infância e já começavam a falar da WPR, que era a empresa, dos jagunços, das ameaças, das tentativas e do feito em si, né, das agressões, de toda a desgraça que decaiu sobre aquela comunidade, né. É importante lembrar que a comunidade do Cajueiro, parte dela já é vítima
da desapropriação das comunidades de Alcântara, que foram vítimas da base aeroespacial. Parte daquela população já vem de um tipo de desalojo, né, de um tipo de desterritorialização. E aí enfrentam isso novamente. E aí é um filme que é isso, assim, ele procura, a partir da disjunção entre imagem e som, né, meio que são quase fotografias em movimento, né? São quadros estáticos, né? São fotografias, praticamente. São fotografias em movimento, onde essa estase, digamos assim, essa coisa que aparentemente estática, ela está prenhe de movimento. Tem o movimento das folhas, tem o movimento das ondas, tem o movimento do barco. E a fala das pessoas faz com que você... tem ambiência, né, cara? Exato. É ali, né? É dali, é a voz dali, a natureza falando, é bem isso. Ou seja, como no audiovisual está muito presente essa coisa do toque, do corte, do ritmo, da edição, a ideia era justamente ir na direção contrária e fazer com que as pessoas, elas meio que se tornassem observador desse lugar, desse território, e é como se ela tivesse esses depoimentos aqui ao pé do ouvido, né? E pudessem ver esse lugar e sentir aquilo que as pessoas sentem ao falar sobre o seu próprio lugar, assim, o próprio chão onde pisa, né? Acho que deu um pouco essa poética. E é um filme que começa leve, ele vai pesando, né? O Maranhão 669, ele tem um pouco isso também, né? Ele vai pesando e o final é... Eu lembro que a gente chorava na edição, né, do filme, era difícil montar o final do filme. Era difícil. O último depoimento é de arrebentar. O último depoimento é de arrebentar. Que é um depoimento colhido do YouTube, né? Aí é isso que é interessante, que eu fiz esses registros e tal, e depois, sacando, eu fui sacar que a Daniele, do depoimento do YouTube, era neta da senhora que tinha falado comigo. E que terrivelmente faleceu por causa da perseguição que foi feita contra a família dela, enfim. Daí vem Alerta Vermelho. Alerta Vermelho é um filme feito a 4 cabeças, 8 mãos, 4 direções, né? É a Ludmilla, você, o Tassiano e eu, né? É um monte de gente. Eu te falei que não era... Foi um projeto que a Nilce Braga e o Yuri me convidaram para participar, porque eles tinham feito um curso de cinema no IFMA, produzido pela Samia Oliveira. Esse curso super interessante, um curso de 200 horas, assim, bastante formação. E aí, na real, eles pediram o meu apartamento como locação da casa, do filme. No meio do calor das coisas, eles me chamaram para fazer essa direção junto com as outras pessoas, né? Junto com você, com o Tassiano, que estavam fazendo a fotografia também, e a Ludmilla, que é a autora do roteiro original, né? E, claro, tem uma participação coletiva enorme, assim, né? Interferência no texto do roteiro original da Ludmilla Rodrigues pelo Yuri, pela Nilce. E depois, na montagem, a gente alterou, né? Excluiu várias coisas também, ou seja, o filme do roteiro original para o filme final é completamente diferente, né? E até o título, acho que era outro. A gente foi mudou várias coisas, assim, no processo. E é um filme legal, eu acho que ele desperta uma intencionalidade de esquerda, assim, mais visceral, nossa. Ele assume isso, assume nosso lugar de fala no mundo, né, no audiovisual, enquanto pessoas realmente, assim, engajadas na esquerda, uma exigência da época, né, 2018, 2019. Não que nós não fôssemos antes, né, mas que o discurso às vezes era mais sutil, era colocado de outra maneira, e ali não, ali era mesmo, tem que ser vertical. E um contraponto dessa extrema-direita que já estava ali batendo na porta, né, cara? Inclusive, tem algumas coisas no filme que eu tenho a impressão que, se a extrema-direita continuasse no poder, a gente podia chegar àquele tipo de absurdo. Podia chegar, exatamente, é verdade. Esse era o alerta, né? Exatamente. Tchau, Luz Vermelho. Toma cuidado. Exatamente. Que bom que conseguimos mudar a chave para um lugar menos pior. Então, mas é um filme que tem eu acho o final dele lindíssimo, assim, esperançoso, no sentido que ao meio dos escombros, né, ao meio das ruínas,
pode ainda se puxar um fio de esperança, né? Acho que tem esse recado poético assim bem interessante assim no filme assim. É Ele verdade. E a trilha final também é bem marcante, né? que também foi um presente, né? O filho do Sérgio Sampaio também deu, ou seja, tem essas coisas, né? No Maranhão 669 eu consegui a liberação do Sérgio Ricardo para usar o Bezerro de Ouro, né? Que é a música maravilhosa que encerra o filme. No Carnaval a gente conseguiu também a música da Manhana, e nesse a gente também conseguiu essa música do Sérgio Ricardo através do filho dele que autorizou a utilização. Então é isso, né, cara? Ou seja, os filmes É, eles são muito também o som, a música que eles têm dentro deles, assim, né? e também isso revela um pouco do cinema de guerrilha, né, cara? Que se tivesse que pagar direitos autorais, né? Isso já Pode ser. inviabilizaria totalmente a produção, né, cara? E é um filme, todos esses filmes, vamos falar um pouquinho agora do orçamento dos filmes, foram praticamente orçamento zero, né, cara? Gastos assim com a produção em si, alimentação, hospedagem no máximo, mas assim, ninguém É, ganhou para fazer câmera, ninguém ganhou para editar, ninguém ganhou, né, para nada. A tipo, gente fazendo pela arte mesmo, fazendo cinema guerrilha, que deu resultado, né? Legal. Mas já pensou se tivéssemos verba, hein, Ramuso? Para fazer um filme? eu não sei se eu ia conseguir fazer filme com muito dinheiro, mas seria bom testar. Você está achando difícil? Tipo assim, eu não sei, mas me dê, para ver como é que é. Pois é, vamos experimentar, né? Quem sabe? Puxa vida. Hoje você é pesquisador no Laboratório de Artes da Montanha, em Bragança, e você dá aula também, né? Eu queria saber qual é o perfil desses seus alunos, que é um curso que é fora do eixo, né? Vamos dizer, não são TikTokers, YouTubers, mas também fazem. Qual é o perfil dos seus alunos hoje? Olha, aqui é um perfil bem diversificado, né? Porque eu dou aula de fotografia para uma licenciatura em arte e design. No primeiro semestre eu dou aula de fotografia, no segundo semestre eu dou aula de vídeo para eles. Então, digamos assim, nem fotografia nem vídeo são conhecimentos sine qua non para essa licenciatura, mas são muito utilizáveis, né? São muito importantes para eles, assim. E eu tenho alunos, assim, o Politécnico de Bragança, que é onde fica esse laboratório que eu trabalho como pesquisador, ele, ele é o instituto que tem mais alunos africanos proporcionalmente, sabe? E tem muita diferença, assim, o aluno africano do aluno brasileiro do aluno português. Por exemplo, o aluno português, ele ainda utiliza SMS para se comunicar, por exemplo, tá? Esse fechamento da ditadura do Salazar, juntamente com a Troika, né, que é a intervenção do FMI em Portugal, em vários países pobres da Europa, durante os anos 2000 e começo dos 2010, gerou um delay deles em relação a algumas coisas tecnológicas. E, ao mesmo tempo, existe uma cultura vintage mais presente do que no Brasil. No Brasil, tudo tem que ser novo, né? Tudo tem que ser up-to-date e tal. Aham. E aqui não. Aqui tem um outro andamento. Então, são três perfis bem diferentes, sacou? Mas tem, claro, eu tenho minha aluna portuguesa que curte moda e faz suas publicações no TikTok também, sacou? E aí, no sentido, há um interesse, assim, de como fazer vídeo no celular, de como editar no celular, de como fazer isso uma coisa legal, né? E eu vou sempre tentando tangenciar isso em direção a uma educação estética também, né? Eu tenho utilizado muito, assim, por exemplo, exercícios de vídeo no StreamYard, ao vivo, ou seja, eu divido em equipes, coloco 4 câmeras ao mesmo tempo ali num streaming ao vivo no YouTube, e eles têm que criar em conjunto, nas 4 equipes. Então, eu jogo algumas palavras-chave para cada movimento, e aí cada movimento desse, e aí Você cada joga só. movimento, e aí cada movimento desse, eles vão ter que criar alguma coisa, né? Então eu coloco circularidade,
Durante 5 minutos você vai ter que criar sobre circularidade, audiovisualmente, e em diálogo com as outras equipes. Então, eu utilizo muito, assim, como uma estratégia de chamar eles para dentro da disciplina, utilizar tecnologias que eles já utilizam, seja o telemóvel na vertical, que aqui celular é telemóvel, tá? Eu já estou acostumado já. O celular na vertical, em vez de ser na horizontal, sacou? E utilizar essa tecnologia precária, isso que é utilizado para broadcast, para um uso artístico. E jogar com isso, né? Jogar com essa coisa da arte michuruca também, né? Essa coisa da glitch art, assim, do ruído, do ruído da imagem, do som precário. Pensar isso esteticamente também. E é legal, cara, eu aprendo muito, assim, com meus alunos. Por exemplo, sobre edição, todos os alunos hoje, eles sabem editar. Eles têm Cara, entendeu? eu tô preocupado com o CapCut. Ele tá tirando meus jobs, cara. Todo mundo agora Cara, edita. porque, Todo mundo tipo assim, é edita. quase uma coisa que eu já não sei se eu no conteúdo uma parte que é edição, mas eu já tô quase para tirar, vai ser quase uma coisa assim, não, vocês fazem um dia um movimento coletivo aí, trocam informações e vamos ver por onde que a gente vai, entendeu? O pessoal pergunta para mim, o que você faz? Eu sou editor. O cara fala assim, eu também. Eu também, isso Que é legal, mais que você mas ao faz? mesmo tempo, aí ao mesmo tempo tem várias deficiências do ponto de vista assim do entendimento técnico, né, da captura da imagem, da captura do som, da fotografia, da direção de fotografia. Tem vários pontos cegos assim, né? Tem algumas coisas que estão bem avançadas, que já são quase naturais para eles, e outras coisas que já nem se fala mais. E o pior de tudo, a dificuldade hoje em dia dos alunos de lerem textos, né? Porque é um universo de tanta dispersão, é um universo tão audiovisual que para ler um texto é uma dificuldade. E agora, Eu, cara, com inteligência artificial, chat GPT, eu tô meio preocupado, bicho, porque as máquinas estão começando a pensar para a gente e estão começando a trabalhar para a gente, né? então, A inteligência artificial faz tudo. Uma petição, ela faz. Um contrato, ela faz. Um filme, ela faz. Uma trilha sonora, ela faz. Eu já vi uma matéria que o cara fez o roteiro, fez a trilha, só gravou as imagens, a inteligência artificial fez todo o resto, montou, fez a trilha, dublou as vozes, ou seja, é uma coisa que ao mesmo tempo é fascinante, mas é apavorante, né, cara? Será que o Matrix chegou? Sabe assim? Será que o exterminador do futuro, que as máquinas vão um dia correr atrás da gente, né? E vai sobrar o que para a gente fazer? Se a máquina faz tudo, né? A inteligência artificial faz tudo. eu acho que se a máquina faz tudo, a gente pode voltar a ritualizar a vida, né? Eu não tenho medo dessas coisas, porque se todo mundo for trabalhar com inteligência artificial, for trabalhar com megas tecnologias, eu vou voltar a fazer fotofilme com película, por exemplo. Ou a tentar fazer um filme que seja puro teatro de sombras, um som feito ao vivo, porque essas Você acha que coisas o artesanal vai ser o diferencial? o caminho inverso, é o caminho que vai ser o importante, porque tudo vai se tornar extremamente desimportante. Já era antes, só vai ficar mais claro, E entendeu? fica um tempo também um pouco pasteurizado, né? Fica tudo mesmo Sim. Eu acho que, parecendo. por exemplo, os projetos que eu tenho feito isso, eles têm conseguido, eu acho que é uma coisa que começa no Natureza Fala, que é tipo assim, buscar o significante mínimo, buscar o mínimo da imagem, o mínimo do som, para encontrar o máximo do sentido das coisas, entendeu? Ou seja, quando as coisas elas se tornam muito grandiloquentes, espetaculares, a folha que cai seca da árvore e se espraia no rio e segue o curso, e que ali você consegue inscrever o tempo, o acontecimento, o ciclo da natureza, aí que está a beleza das coisas, entendeu? Eu acho que é aí. Eu tô super tranquilo com o chat GPT, pode vir. Eu acho que quem achar que está passando por cima de alguém, ou se está se achando inteligente,
utilizando esse tipo de recurso, está se idiotizando mais do que nunca, está se Não, tornando, acho que minha preocupação tornando a justamente máquina da é máquina, essa. né? A minha preocupação justamente é essa, assim, vai ser uma idiotização geral, porque ninguém vai pensar mais, sabe? Não vai Sim. ter desenvolvimento de ideias, tudo o pessoal vai começar a jogar, faz aí, chat GPT para mim um roteiro, faz para mim, né? Sei lá, qualquer um trabalho, uma monografia, o chat faz, entende? Só que Uhum. realmente vai ser aquela coisa, a partir de um certo momento, vai ser perceptível, né? Que a partir do momento que essa linguagem começar a ficar mais habitual ainda, né? Acho que você vai começar a perceber, falar assim, pô, isso aqui, chat GPT, né? Isso aqui foi inteligência artificial que fez. Né? O diferencial está justamente em voltar, como você disse, ao artesanal, né? Ao que é de mais sensibilidade. Que, A ritualização do acontecimento. Eu acho que é isso que Aham. falta na extrema linearidade das coisas hoje em dia, da necessidade de um resultado imediato, na nessa ideia, por exemplo, de fazer um filme e ter que lançar, porque no festival desse ano e do ano que vem, porque em 2025 teu filme já não vai mais poder concorrer a edital, a festival, entendeu? Eu tenho essas imagens que eu fiz em 2000 e tal e não vou mais usar porque elas já estão velhas, essa tecnologia já passou. Isso tudo é bobageira, sacou? Isso tudo é, isso tudo é medo, entende? Mas tem esses entraves mesmo, que os próprios editais já não aceitam, né? Filmes produzidos há mais de tantos anos, né? Foda-se o edital. Foda-se o edital. Quando a gente fez o Maranhão 669, e a gente tinha que ter 1h10 para ser considerado um longa, e aí a gente fez a primeira projeção lotada lá no Cine Praia Grande, e aí várias pessoas vieram me falar, eu lembro muito do Wagner Heineck, né? Pessoa, Hum. beijo, Wagner. Falou assim, cara, tem que cortar esse filme, tem umas cenas que estão muito longas, escuta. E aí a primeira reação é ficar puto, né? Porque você faz aquela coisa com todo um carinho e tal. E aí depois Pensou a gente tanto cortou na duração de cada cena, tudo bem isso, pensado. isso. E aí depois Aí, a gente realmente cortou e o filme ele funcionou a partir daquele corte. A gente tirou acho que 5, 10 minutos e o filme entrou num limbo, digamos, ele não é nem curta, nem longa, ele não é nada, ele não entrou em nada, ele não passou em nada. E eu acho que é um dos filmes importantes. É um dos filmes importantes feito no Maranhão nessa década de 10 assim, né? E foda-se o edital, foda-se o júri, foda-se tudo. A gente tem que é, fazer o que a gente tem que fazer. O que vai bem, ficar é o que a Ramuzio, gente fez com é o que a gente fez com aquilo que a gente tinha e com aquilo que a gente queria realmente fazer, sacou? Eu acho mas que muitas vezes, é o edital que proporciona que o filme seja feito, né? No nosso caso, a gente tem condições de fazer o filme sem dinheiro nenhum. E a gente tem as câmeras, a gente tem os câmeras, a gente tem, enfim, os profissionais que fazem por amor à arte mesmo. Mas não é todo mundo que tem. Tem é, gente que realmente depende do dinheiro dos editais, depende do orçamento, da aprovação dos editais, para poder realizar, é né? por isso que eu adoro esse meu lugar de pesquisador, de professor, porque eu consigo estar dentro do meio da arte, ao largo do meio da arte. Então tem essa brodagem de festival, esse tapinha nas costas de galeria, essa coisa de estar sempre elogiando, assim. Não que não seja verdadeiros elogios, né? Mas está sempre grandiloquente, hiperbolicamente. Mas faz só os elogios e deixa as críticas para depois, né? Deixa as críticas, ou então faz a crítica, né? É, Faz a crítica em casa, faz a é. crítica, assim, por trás, pelas costas das pessoas. Então eu não gosto desse oba-oba, não, sacou? Não gostava na música, não gosto no audiovisual, não gosto na arte contemporânea, porque em algum momento também tive convites, né, essas coisas de ser capturado por esse lugar. E assim, gosto de todos esses espaços, mas não me sinto confortável fazendo esse joguinho, sacou? Por isso que eu adoro, assim, ser funcionário público, ser professor,
ser um pesquisador do campo da arte, da comunicação, e ter a liberdade para realmente fazer aquilo que eu quero fazer. Ramuz, agora você está fazendo o projeto Alcântaras, o Som é o Sistema, que praticamente une aquelas duas vertentes que você veio aqui, como músico e como produtor audiovisual, né? Vocês fazem a trilha sonora de uma projeção ao vivo com plateia. Fala um pouco desse projeto aí para a gente, como é que é? Esse projeto é um projeto muito legal, que eu comecei a desenvolver com um colega aqui de Portugal, que em 2019, 2018, né? As coisas levam um tempo para acontecer. Em 2018, eu submeti um projeto à FAPEMA de cooperação internacional entre o Politécnico do Porto, galera da área de fotografia do Politécnico do Porto, e nós do IFMA, né? E esse projeto resultou numa residência científica e artística de dois pesquisadores em São Luís, que foi o Cesário Alves, que passou um mês em Alcântara, e da Olivia Silva, que passou menos dias e tal, ficou mais em São Luís, e executou também um trabalho fotográfico e deu algumas palestras e tal. E daí, desse processo do Cesário, que foi de um mês em Alcântara, colhendo imagens, depoimentos e tal, eu revi os meus arquivos que eu tinha desde 2010, 2008, talvez, de registros da cultura popular, de tambor de crioula em Alcântara, de boi no Largo de São Pedro, de boi em Cururupu, que a gente fez junto, inclusive, morte de boi, de coxa de mão em Cururupu, nossa, coisa mais linda do mundo. Cara, essa viagem foi maravilhosa. Foi Nossa, cara, maravilhosa. eu sonho com essa viagem, às vezes, aquele banho de rio que a gente tomou lá Pois em é. Porto Rico do Maranhão, lá naquele garapé, nossa, essas Rapaz, coisas. a gente foi com o Jandir, cara. O Jandir, o que o cara é descolado, o que ele conhece no interior do A Maranhão. gente A conhece hora que a tudo, gente. É engraçado que a hora que a gente estava na estrada, ele falou assim: não, vamos parar aqui que tem um banho. Eu falei né? assim, bicho, eu olhei e falei assim, era um mato. Eu falei, que banho que tem ali? A gente entrou no meio da mata e falei assim: não é possível que esse cara conhece esse lugar aqui no meio da estrada. Ele conhece muita coisa, cara, impressionante. E a gente conheceu aqueles grupos de Bumba Meu Boi, tudo apresentado por ele, né? Ele chega lá, ele é cultuado, é muito Sim. legal, ele conhece muita gente, impressionante. O Jandir, sem dúvida, é o maior conhecedor da cultura popular do Maranhão, é uma pessoa que tem que ser estudada, né? Porque ao estudar o Jandir, estudado assim, do ponto de vista bem fazejo, de escutar o Jandir, né? Ao escutar o Jandir, Uhum. porque a partir daí vão ter informações que vão se espraiar. Eu acho que assim, o conhecimento do Jandir valeria um programa cultural, tal como aquela excursão folclórica que o Mário de Andrade fez na década de 20 no Brasil, valeria a pena fazer uma nesses moldes no Maranhão, Maranhão com ele. comandada pelo Olha, Jandir, boa sabe? ideia, boa ideia. Mas voltando para o Alcântara do Som Sistema, então eu e o Cesário, a gente juntou nossos materiais e começamos a pensar a partir da ideia, duas ideias específicas, uma ideia do sound system, né, das radiolas, que estão muito presentes em Alcântara, no Maranhão inteiro e tal, mais em algumas regiões do que em outras, e de como isso se conectava com essas manifestações tradicionais, né? Como que existia uma correspondência possível entre essa tecnologia do couro, da madeira, da tarraxa, do fogo, com essa tecnologia do sound system, dos amplificadores, né? Da ambiência das radiolas. Então a gente começou a questionar isso e pensar de que, na real, o som é aquilo que conecta todas as culturas. A cultura mundo, o som é um sistema, justamente porque ela pode representar essa cultura mundo. E que Alcântara, estando no meio do mundo, em cima da linha do Equador, a 4 graus da linha do Equador, ela condensa todas essas sonoridades, né? A sonoridade árabe, moura do norte da África, que invade a Península Ibérica, mas também que se espraia para o sul da África, para outras regiões da África. A cultura ibérica propriamente, portuguesa, espanhola, a cultura negra, a cultura indígena, né? Então tá tudo ali presente, né? Na indumentária do boi, nos dançamentos das Índias, enfim, tá em tudo.
E aí a gente fez um trabalho que ele foi se modificando ao longo do tempo. No começo era só eu e o Cesário, aí a gente fez uma primeira performance sonoro-visual em Monte Moro Novo, né? Que foi só eu e ele, a gente levou 3 retroprojetores. Nossa, foi um caos, deu tudo errado. A gente levou muita coisa, sabe? Tinha uma projeção, tinham 3 projetores, e os projetores tinham triggers, tinham microfones de contato ligados aos projetores. Aham. Então, eles jogavam uma folha em cima do projetor, fazia um som, tinha umas molas, e eu tinha um teremin, o baixo, várias coisas, sacou? Não deu certo, mas foi a Só primeira estrovenga, tentativa. parafernália. Só loucura. Foi horrível. Aí a gente falou, cara, a gente precisa de mais gente para essa loucura, para organizar o caos. Aí chamamos o Miguel Pipa, que fez alguns ensaios conosco e tal. Depois ele saiu por questões diversas. E aí se integrou, na real, a equipe base que conforma esse coletivo hoje em dia, que é eu, o Cesário, a Mariana Sardon, que é uma artista sonora genial, e o Gustavo Pimenta, que mora em Aveiro, em Portugal, mas é do Maranhão, é de São Luís, o Gustavo Motoqueiro. Os mais antigos vão saber quem é o Motoqueiro, que é antropólogo e que constrói sound systems e é DJ, né? E aí fechou. E a gente fez... Aí a gente conseguiu aprovar um edital de internacionalização, fez 2 apresentações na Espanha, ano passado, e fez também uma residência artística numa casa chamada Aveiro Arts House, chama Vicky, eu acho, uma coisa assim. Fez um evento que eu organizo aqui em Bragança também, chamado CITA, que é o Ciclo Internacional de Transversalidades Artísticas. E aí o projeto avançou bastante, né? E agora, qual que é a jogada do Som é um Sistema? Em cada lugar que a gente toca, cada lugar que a gente vai recolhendo mais material. Então a gente grava o som das coisas que acontecem, fotografa, filma. E agora vai ter um segundo episódio do Alcântaras que a gente chama de No Meio do Mundo, que, ou seja, já é trazer coisas aqui da Península Ibérica, do norte da África, para esse material que a gente está juntando, desde Alcântara, né? E esse no meio do mundo pode ser em Alcântara ou pode ser em qualquer lugar no meio do mundo, né? Pensando nessa perspectiva de que Estando toda ali é o meio do mundo para qualquer um. essa ideia de que toda borda é o centro dela mesma, né? Certo? Toda borda é o centro dela mesma. Não existe o centro, nem existe a borda, né? Eu, por exemplo, prefiro muito mais estar no centro da borda do que estar na borda do centro. Entende? Deixa eu pensar, peraí. Não, tipo Entendi. assim, o que é que eu quero dizer com isso? Eu prefiro muito mais estar em São Luís realizando coisas do que ser um cara, tipo, que está tentando a vida em São Paulo. Seria mais ou menos isso. Ou em Eu falo Londres. isso como uma experiência própria, né? Eu tinha 2 bandas, a Mandorová e até a Calibre 1, 2001, 2002, ali, bombando aqui em São Luís, Que e a fomos, gente foram para São decide, Paulo. e a gente decide ir para São Paulo, que foi a morte das 2 bandas, né? Que deu. Por quê? Porque a gente chegou lá, a gente não chegou de fraque, a gente chegou pobre, de chinelo, para tentar a vida. Imagina. Foi ótimo, foi uma grande experiência, né? Foi ali que eu entrei na academia, comecei a fazer o mestrado, aprendi realmente a tocar contrabaixo. Mas, do ponto de vista estratégico, foi Foi até uma uma coisa que lástima. poderia ser feito, né? É, E é isso, assim, eu prefiro estar no centro da borda, acho que é muito mais legal. Eu prefiro estar aqui em Bragança do que estar em Lisboa ou estar no Porto. Acho que eu contribuo muito mais com a comunidade, comigo mesmo estando aqui. maravilha. Ramúzio, e agora daqui para frente, quais são os projetos aí que estão engatilhados, seus projetos futuros? O que a gente vai ver no futuro próximo? Olha, o mais engatilhado mesmo é esse segundo episódio do Alcântaras, que é o No Meio do Mundo, a dialética dos fluxos. Agora a gente está colhendo imagens e trabalhando sobre eles, né? Inclusive, na semana que vem eu vou para Ilhas Canárias, para La Laguna, que é uma ilha que fica entre África e América do Sul, né? E aí também está no meio do mundo, está no meio do nada. E vou fazer imagens aí do mar, enfim, desses movimentos para compor esse material dessa pesquisa que vai se converter numa obra. E aí a gente está com um projeto
de financiamento, que, se aprovado, a gente vai apresentar esse projeto no meio do mundo, a Geoelétrica dos Fluxos, no Museu de Arte Moderna de Medellín, em outubro, e também no Festival Experimental de Cinema, que é um festival que eu e a Carola a gente organiza, financiado pela Ancine, e com produção da Estúdio A, do Tassiano e da Carol, Uhum. lá em Alcântara, que vai ser de 13 a 15 de outubro. Então, vai ser uma forma de devolver para Alcântara aquilo que a gente levou para outros lugares do mundo e vai trazer de volta, né? Esse é o nosso maior sonho, na real, é levar esse material que a gente produziu no contexto desse projeto, né? Aqui, por exemplo, Massa. é uma foto de um genipapeiro, né? Quem conhece o Divino sabe que o genipapo é essencial para o licor, né? O licor de genipapo do Licor Divino. genipapo, é verdade. É. Que esse É. genipapeiro é lá da nossa casa, que é uma residência artística também. Esse genipapeiro, os genipapos são doados para fazer o licor da festa, né? Então, é isso, assim, nossos sonhos vão por aí. Eu também tenho revisitado os meus arquivos, né? Tem um filme Projeteu que a gente começou a fazer, a gente fez com Lawande, com a Áurea, com o Elton, cenas na PUC de São Paulo, cena na morte, no encontro dos miolos de boi, lá na Praia Grande. E eu estava olhando essas imagens, cara, essas imagens são lindíssimas. E uma hora vai chegar o momento de montar, talvez não como a ideia original que eu tinha, mas como o meu depoimento sobre um projeto que falhou. Eu acho que era muito, acho que é mais sobre isso, talvez, sabe, cara? Mais. Para variar, né, Ramuse? Uma coisa já. Porque a ideia no meio do caminho, opa, peraí, acho que agora é melhor Pois falar é, desse. revisitando essas imagens, eu acho que já seria mais um depoimento meu sobre um filme que não aconteceu. Acho que seria um pouco isso. Isso é muito Eu engraçado. tinha um desejo de fazer, Isso de é fazer muito uma bom. montagem sobre esse material de arquivo do Projeteu e falar assim, tipo, ia ser assim, mas ficou, é isso. Foi o que deu para fazer. Muito bom. Legal, Ramúzio. Bom, o papo muito bom. Acho que foi muito enriquecedor. Acho que foi muito interessante conhecer uma pessoa que faz audiovisual de uma maneira muito diferente, que faz obras muito diferentes do que a gente vê por aí, e que tem um esquema de produção também bem alternativo, né? E, cara, aprecio muito essa trajetória. Você está de parabéns em tudo que faz. Eu acho que você é um profissional que realmente dá orgulho para a gente aqui no Maranhão e agora aí despontando para novos horizontes na Europa, né? E, cara, foi um prazer receber você aqui, viu? E eu queria pedir mais uma vez para o pessoal deixar o seu like aqui, tá? Se inscrever no canal. Tá legal, gente? Ramúzio, suas despedidas, suas considerações finais. Eu agradeço a todas as pessoas que tiveram em cada minuto nessa trajetória, né? Desde as primeiras bandas, até aquelas pessoas fuleiras, assim, que sacanearam a gente em algum momento, elas ensinam também, né? A gente aprende mais com os perrengues do que com as delícias, né, cara? Eu Isso apre- eu é. aprendi, eu aprendi muito com os maus professores, né? Os professores ruins, eles ensinam muito. Eu sou professor hoje, né? E eu acho que os professores ruins, eles ensinaram muito como não fazer. Isso é um tipo de aprendizado também, né? Quando você aprende a observar, fazer a pergunta, e escutar antes de falar, e às vezes também saber o momento de falar, né? Saber o momento de se posicionar, é muito legal, assim. E eu me sinto muito feliz, assim, de ter passado por tanta coisa, tantas linguagens, do texto, da fotografia, da música, do som. Tive a oportunidade, sei lá, de ser convidado para fazer direção musical de um espetáculo, o espetáculo da Cris Campos das Águas, né? Nunca imaginei que eu, um músico prático, sem nenhuma experiência de fato em arranjo, assim, podia ser convidado para isso, né? E, de fato, acho que
essas confianças, né, essas coisas assim que vão nos formando, né, nos compondo enquanto ser no mundo, assim. Então, sempre quando eu acho que uma pessoa merece uma palavra, né, de incentivo, de ânimo, de reconhecimento do seu trabalho, eu procuro dar também, porque eu sempre recebi não só essas palavras, mas esses gestos também de várias pessoas, né, desde alunos como a Cláudia Marreiros, que hoje em dia é, sei lá, para mim é uma das gênias do audiovisual. Ela já Aí, esteve aqui, ela já gravou entrevista com a gente. claro, Foi o primeiro episódio, porque estava no lançamento do filme dela, então tinha que ter essa time para divulgação do filme. Então, foi logo a primeira entrevista e veio aqui com a gente, uma gracinha também. Foi minha aluna, de certa forma, né? não, Que eu, e de pessoas que tu vê assim, né, que tipo, foram seus alunos, o Adson Carvalho, a Cláudia Marreiros, que hoje em dia são muito, muito melhores do que nós, assim, muito melhores do que eu, o Adson na fotografia, a Cláudia no audiovisual, uhum. e pessoas como você também, né, que quando me conheceu eu era um guri, que não sabia fazer porra nenhuma, tocava um baixo mais ou menos e tal, e que me acompanhou em toda a trajetória, teve do lado em vários momentos super importantes, né? Sei lá, é a pessoa que mais teve parceria comigo em projetos audiovisuais, de fato, assim, e sempre 0800, é o que compõe a história, assim, né? Acho que é esse encontro, e o que me possibilita estar aqui hoje, que também é uma forma de desafio, né? Eu cheguei num determinado momento, tinha 40 e poucos anos, e eu já estava meio que no ápice da carreira acadêmica, assim, eu tinha feito muita coisa, e eu queria saber se eu conseguiria me virar no outro lugar do mundo. Lógico que isso tinha a ver também com a minha companheira, né, a vontade dela de vir fazer um mestrado na área aqui e tal, e aí surgiu essa oportunidade também de vir desenvolver esse trabalho aqui, né, e aí é legal, porque eu consigo sobreviver também em outras latitudes, isso é bom, assim, né, perceber de que você também pode construir uma história, né, eu não fui nascido, mas fui criado em São Luís desde 6 anos de idade, saí eventualmente para fazer pós-graduação, várias coisas, assim. E é legal saber que essa formação que eu tive aí, esse universo que foi vivido aí, ele é valioso no meu trabalho em qualquer lugar, né? É isso que me constitui. É isso que me constitui enquanto artista, pesquisador, ou seja, antes de ser artista, eu sei que eu sou, antes de ser um filmmaker, digamos, eu sou um músico, né? Minha primeira linguagem é músico. Se eu lembro que o Edu Cordeiro chegou assim e falou: músico, antes de tudo, você é músico. E aí eu lembro que eu tomei isso num primeiro momento como se fosse uma crítica, né? Como se, cara, Não você te não entende mete. demais, né? Você não entende demais, você é músico. Mas, na real, isso era um elogio, e eu fui perceber isso depois, né? Que o Edu, ele ensina assim também, é uma educação discipular, né? E é isso, assim, eu acho que antes de ser no campo da arte, antes de ser artista visual, eu sou músico, isso me constitui enquanto artista visual também. E no campo da academia, antes de ser um professor da área de artes visuais, que é o que eu faço desde 2010 até hoje, eu venho da comunicação, né? Então, esse deslocamento do olhar faz com que eu tenha algo que está fora, mas que está dentro, e esse fora que compõe aquilo que talvez falte para esses campos, né? Eu me sinto muito confortável, assim, nesses espaços, na real. Legal, Ramúzio, cara, um prazer receber você aqui na Timeline. Você também foi uma pessoa que me influenciou muito na minha carreira. Eu também virei músico praticamente no TA Calibre 1. Eu nunca tinha participado assim formalmente de uma banda. Entrei meio que assim na correria. Precisa de um cara que vai tocar sax e tal. A gente precisa fazer uma música com sax. Era o show que a gente ia fazer a abertura do Racionais MCs. E aí, cara, eu entrei naquele público imenso, me cagando de medo. Eu entrava sozinho com sax no palco, né? Aquele tiozão branquelo abrindo o show de Racionais com a banda. Mas, cara, foi uma experiência incrível. Aprendi muito contigo em todas as áreas, na música, no audiovisual. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Gente, não se esqueçam, por favor, deixar o seu like
e se inscrever aqui no nosso canal. Conexão Brasil-Portugal se desfaz nesse instante. Plim!